sobre este tema, a reforma do Estado. Esta trata-se de uma grande reforma do Estado, porque o Estado tem vindo a sofrer reformas consecutivas. Aliás, reformar o Estado é uma coisa constante, normal, em todos os independentemente do regime que temos. E há sempre uma ideologia inerente a cada reforma que se faz. Agora, este governo tem vindo a fazer pequenas reformas, mas essas pequenas reformas não são suficientes para atingir os objetivos pretendidos. E está a fazer-se também, está a fazer-se ao mesmo tempo, uma grande reforma do Estado. Porquê? Porque não se faz uma reforma sem ideologia. Pode-se fazer uma reforma do Estado de uma forma prática, técnica, mas mesmo essa tem sempre uma ideologia de base, tem sempre uma ideologia política de base, porque qualquer decisão que tomemos é sempre uma decisão política. Após a Revolução do 25 de Abril, para não irmos mais longe, que não interessa, tivemos reformas para um Estado socialista. E tivemos uma reforma grande, que teve por base uma nova Constituição para esse Estado socialista. E até agora tem havido a Constituição a sofrer pequenas alterações e o Estado a sofrer pequenas alterações. Num desvio para a área social-democrata, com o Partido Social-Democrata e com o Partido Socialista apoiados pela grande maioria da população portuguesa. Mas o Partido Socialista sempre a considerar-se também Partido Social-Democrata, apesar de não alterar nem o seu programa, nem a sua cor base. Mas para a população, porque sabia que a população era essencialmente da área do centro, social-democrata, e era importante manter estes dois partidos coesos, digamos assim. Agora temos no poder algo diferente. Temos a ala liberal do Partido Social-Democrata no poder, ligada à área liberal do Partido Liberal que nós temos, que é o PPD, o Partido Popular, que engloba a direita liberal, conservadora, que está na sociedade. E então aqui está o cerne da questão. É esta a razão porque se está a fazer uma grande reforma do Estado, porque há de fazer a passagem do Estado social-democrata para o Estado liberal conservador. Na minha opinião, para a Troika, tanto faz termos um Estado social-democrata ou termos um Estado liberal conservador, desde que o dinheiro que nos tenham emprestado para pagar as nossas dívidas e para este país sobreviver, porque não só se precisa desse dinheiro para pagar as dívidas, mas também para pagar as despesas inerentes ao Estado que nós temos como país, porque sem Estado não há país. Pelo menos um país que se diga país, organizado minimamente. E, portanto, o que interessa à Troika é realmente que se lhes pague os empréstimos que temos feito e os juros e se mantenha a democracia. E aqui há um problema. Será que o Estado português vai sair ainda mais para a direita? Veremos, o tempo dirá.
Eu sou defensora de um Estado com preocupações sociais e sou a favor 100% de um país democrático. Que Portugal, o meu país, seja um país democrático. Por isso, gostaria que este país não se tornasse, como está a ser, como estão a fazer dele, um país dualista, com uma elite muito rica e a maior parte da população muito pobre, ou pobre, mas gostaria que o nosso país se mantivesse nos parâmetros da União Europeia, com uma classe alta e uma classe baixa, em que o coeficiente entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres não saísse dos 5, 6, em que Portugal nunca chegou a ter, e com uma classe média abrangente. Contudo, esta sociedade dualista que está a ser criada é uma sociedade que possivelmente já conhecemos do antes do 25 de Abril, isso para falar nos tempos mais recentes, porque anteriormente Portugal sempre foi um país em que a população, a maior parte da população, sempre viveu com grandes dificuldades. Mas isso não é doença nem é estigma do povo português, mas nem de Portugal como país. Nós não somos um país de recursos naturais. No entanto, a África, que é um continente dos mais ricos em recursos naturais, é dos mais pobres. E, portanto, não é por aí que nós deixamos de ser o que nós somos, pobres. Esta exigência de cortar os 4 mil milhões de euros, como várias outras medidas, tem sido o cavalo de Troia para a criação desta sociedade dualista. Continuo a considerar que a União Europeia é a nossa tábua de salvação para que Portugal se mantenha uma democracia. Isso é essencial. Porque todos os outros parâmetros da União Europeia, as medidas europeias, são tão necessárias que passem a ser também medidas de Portugal, e que, como país europeu que somos, que é o Estado Social de Portugal, depende dos valores que o Estado português seja capaz de angariar. Nesta fase de crise, com a dívida enorme que nós temos a pagar, que nós estamos a pagar e que nós temos de pagar, pouco sobra para o Estado Social. Após esta fase, nós acreditamos que há um pós esta fase. Temos de ter essa esperança e, portanto, a receita do Estado vai subir. O valor o que tem sido angariado para pagar a dívida vai ficar, pelo menos uma boa percentagem, ficará liberto para o Estado Social. Agora, o Estado Social, o Estado, tem de ser um Estado eficaz e eficiente. E as reformas são necessárias e têm sido feitas muitas reformas, mas ainda muito mais há para fazer. Acabou.